Olá você, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos hoje das sessões dos dias 16 e 17 de março de 2016 do plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, nós tivemos uma semana bastante curiosa porque se na quinta-feira houve uma grande quantidade de julgamentos que aconteceram, inclusive as listas dos ministros, assim, completando-se uma meta em relação a uma grande quantidade de processos. Por outro lado, tivemos na quarta-feira, como você disse, uma sessão praticamente monotemática, mas com um julgamento que chama muito a atenção, de bastante importância. Sem dúvida alguma, Cadu, na quarta-feira eu diria que os holofotes do Brasil estavam voltados à sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que acabou confirmando a decisão proferida no finalzinho do ano passado acerca do rito que deve ser seguido caso haja uma aceitação, ou pelo menos para que seja aceito um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados e, em seguida, o processo e julgamento no Senado Federal. Então, a quarta-feira foi dedicada exclusivamente para análise dos embargos de declaração, um recurso em que se pretende esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado omissos ou que tenham causado alguma dúvida, ou mesmo em que se alegasse alguma contrariedade na decisão para que pudesse ser modificada ou mantida aquela decisão proferida no finalzinho do ano passado. E, por maioria, os ministros acabaram, já adiantando esse resultado, os ministros acabaram concluindo que o julgamento proferido no ano passado acerca do rito do impeachment, que segundo a jurisprudência e segundo o caso que já foi julgado do ex-presidente Fernando Collor, nos mesmos termos, deve permanecer da forma como está prevista na Lei 1079 de 1950, que teria ela sido, portanto, recepcionada pela Constituição de 88 e nada foi modificado. A decisão continua mantida, não obstante, os ministros Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli tenham votado de forma contrária, entendendo que haveria, sim, alguma contradição no acórdão recorrido. Esse foi o julgamento da quarta-feira, uma sessão inteiramente destinada à discussão desses embargos de declaração. E na quinta-feira, o julgamento também bastante produtivo, a concessão de 2 medidas cautelares, suspendendo efeitos de vários dispositivos de uma lei complementar de Santa Catarina, que tratava de modificações feitas na estrutura, na lei orgânica do Tribunal de Contas daquele estado, foram referendadas pelo plenário, também deferida pelo ministro Marco Aurélio e referendadas pelo plenário, e também 2 propostas de súmulas vinculantes acabaram sendo levadas a efeito. Uma proposta de conversão de súmula, 2 propostas de conversão de súmulas ordinárias em súmulas vinculantes na quinta-feira no plenário do Supremo. Vamos, portanto, checar como foram os principais momentos nestas 2 sessões, começando com a sessão da tarde da quarta-feira, em que a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal, como já adiantou a Karina, negou os embargos de declaração da mesa da Câmara dos Deputados e manteve o rito de impeachment, definido em dezembro. Vamos ver agora como os ministros votaram. O relator do rito do impeachment, o ministro Roberto Barroso, manteve a decisão do Supremo, negando os embargos e confirmando o rito aprovado em dezembro pelo plenário. Segundo ele, a decisão majoritária do STF mantém a jurisprudência e os caminhos seguidos pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, votou pela inadmissibilidade dos embargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados. A partir de razões sólidas, a maioria dos ministros concluiu que, 1. O Senado tem competência para instaurar ou não o processo de impedimento contra o presidente da República, cuja abertura tenha sido previamente autorizada pela Câmara dos Deputados. 2. Não são admissíveis candidaturas avulsas ou independentes para a formação de comissão especial de impeachment. E 3. Os nomes indicados pelos líderes partidários para a comissão especial do procedimento de impeachment em curso devem ser submetidos à ratificação ou não pelo plenário dos deputados, da Câmara dos Deputados, em votação aberta. 5. Ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo tribunal, e a discordância aqui merece toda a consideração e respeito, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada
não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira rígida e regular. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Portanto, presidente, eu conheço o recurso em tudo que é pertinente aos embargos de declaração, mas eu não o conheço na parte em que se formulam as 11 questões paralelas para serem respondidas em tese pelo tribunal. O ministro Dias Toffoli acolheu os embargos de declaração da Câmara dos Deputados, defendendo chapas avulsas e votação secreta em algumas situações. Sobre o poder do Senado, se instaura ou não o impeachment após a autorização do trâmite na Câmara, disse que esta fase processual não consta na Constituição Federal. O voto foi seguido pelo ministro Gilmar Mendes. Dizer que é eleição e que é escolhido pelos líderes de partidos e de blocos é acabar com a eleição e transformar isso numa indicação e transformar 513 deputados que teriam direito a ser candidatos ou a votar dentro da sua proporcionalidade em figurantes. E eles não são figurantes, eles são representantes do povo brasileiro, soberanamente eleitos, democraticamente eleitos. E isso, então, ao fim e ao cabo, é subtrair a vontade popular do colegiado todo de 513 e entregar na mão de meia dúzia de líderes partidários. Na linha do voto do ministro Dias Toffoli, eu acolho, nos seus termos, os embargos de declaração. O Supremo definiu por maioria dos votos invalidar a eleição da chapa avulsa. Voto aberto para a formação da comissão especial da Câmara, que vai decidir se instaura ou não um processo de impeachment, com formação por meio de indicação de líderes partidários. O Senado tem o poder de decidir se continua ou não o trâmite do impeachment, com denúncia a ser analisada no plenário por maioria simples. No final, o presidente Ricardo Lewandowski foi parabenizado pelos 10 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu desejo registrar essa efeméride, pois não se pode desconhecer a expressiva atuação de Vossa Excelência, atuação forte, serena e independente à frente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário Nacional, sob cuja égide foram adotadas importantes medidas tendentes a tornar a administração da justiça um sistema politicamente independente, processualmente célere, tecnicamente eficiente e socialmente eficaz. Eu tenho tido a gratíssima satisfação de merecer a confiança de todos os ministros dessa casa. Tenho tido também a felicidade de contar com o apoio do Ministério Público, dos advogados, das associações dos magistrados, sempre tendo em conta atingir aquele ideal supremo de todos nós, que é fazer justiça para os nossos concidadãos, para os brasileiros. O efeito prático da decisão é exatamente, como já adiantou a Karina, a manutenção do rito do impeachment, como foi definido na sessão que julgou a DPF no mês de dezembro, o mesmo rito utilizado no caso do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Agora, Karina, vamos nos detalhes da coisa, porque houve, primeiramente, um conhecimento parcial por parte do relator, e nessa questão do conhecimento a votação foi unânime pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e especificamente na parte conhecida, 3 pontos fundamentais que aceitou-se, portanto, pelo conhecimento que poderiam ser questionados, e esses pontos foram rejeitados, aí sim havendo algumas divergências. De que maneira isso se deu, Karina? Na verdade, os embargos, ele pretendia fazer, de verdade, uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, e nesse ponto, nesses 11 questionamentos que foram feitos, o Supremo, por unanimidade, disse: não somos uma corte de caráter consultivo. Então, nesse ponto, acabou rejeitando os embargos, daí era vir um conhecimento parcial. Mas, na parte conhecida, os ministros passaram a analisar 3 pontos fundamentais do julgamento que aconteceu em dezembro do ano passado. O primeiro deles era em relação ao papel do Senado frente a uma
autorização já efetivada pela Câmara dos Deputados, por 2/3 dos deputados. Se o Senado Federal, ele teria a possibilidade de não aceitar a denúncia e arquivar o processo, ou se a decisão da Câmara estaria vinculada à decisão, vincularia o Senado Federal a processar e julgar. O entendimento dos ministros, assim como no ano passado, ficou mantido no sentido de que a Câmara autoriza, mas o Senado ainda pode fazer um outro juízo de admissibilidade. Me lembro, inclusive, que o ministro Teori Zavascki, no julgamento da ADPF, não agora dos embargos, ele disse, a mesma circunstância se dá se o presidente da República for acusado, por exemplo, por crime comum e a denúncia vier para o Supremo Tribunal Federal. É preciso, nesse caso também, que a Câmara dos Deputados autorize o Supremo, por 2/3 dos votos dos deputados, que o Supremo processe e julgue o presidente da República, mas quando isso chega ao Supremo, um juízo de admissibilidade dessa denúncia vai ser feito também, podendo, inclusive, ser arquivado. Então, o ministro Teori foi bastante claro nesse sentido e essa foi a decisão que prevaleceu. A Câmara autoriza, mas não afasta a possibilidade do Senado analisar também essa propositura, essa denúncia, podendo, inclusive, ser rejeitada, ser arquivada. Um outro ponto foi acerca do voto secreto para a formação da composição da comissão especial, que deve analisar e emitir um parecer sobre essa denúncia que foi feita e depois levar a plenário na Câmara dos Deputados para a deliberação do recebimento ou não, da possibilidade ou não desse processamento da Presidente da República. Os ministros acabaram entendendo que o voto deve ser aberto e não necessariamente secreto, e que essa comissão ela deve ser formada não por chapas avulsas, mas sim por indicação dos próprios partidos políticos, representando a proporcionalidade de cada um deles na composição dessa comissão especial. Então, eram 3 pontos. Papel do Senado, a forma de eleição para esses candidatos que iriam compor essa comissão especial e também a votação para esses integrantes, se seria uma votação aberta e secreta, mantida a votação aberta. Nesse ponto, por maioria, como eu disse, ficaram vencidos apenas ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes, que entendiam que a votação deveria ser secreta e que também o papel do Senado não deveria ser esse que a Corte entendeu, mas, no final das contas, mantida a decisão do Supremo de dezembro do ano passado, na DPF 378, que fala desse rito do impeachment. Sessão plenária desta quarta-feira, portanto, dia 16 de março de 2016. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos rever como foi a sessão plenária desta quinta-feira, dia 17 de março, aqui no Plenárias, que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Vamos conferir agora os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Logo na abertura da sessão, os ministros Celso de Mello, o decano da Corte, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se manifestaram a respeito dos diálogos telefônicos divulgados durante a semana e que citaram a Suprema Corte. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um registro, se Vossa Excelência me permitir. Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma Suprema Corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes,
que tanto honram a magistratura brasileira e que não hesitarão, observados os grandes princípios consagrados pelo regime democrático e respeitada a garantia constitucional do devido processo legal, em fazer recair sobre aqueles considerados culpados em irregular processo judicial todo o peso e toda a autoridade das leis criminais de nosso país. A República, senhor presidente, a República, além de não admitir privilégios, repudia a outorga de favores especiais e rejeita a concessão de tratamentos diferenciados aos detentores do poder ou a quem quer que seja. Por isso, senhor presidente e senhores ministros, cumpre não desconhecer que o dogma da isonomia, que constitui uma das mais expressivas virtudes republicanas, a todos iguala, governantes e governados, sem qualquer distinção, indicando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis e da Constituição de nosso país, a significar que condutas criminosas perpetradas à sombra do poder jamais serão toleradas, e os agentes que as houverem praticado, posicionados ou não nas culminâncias da hierarquia governamental, serão punidos por seu juiz natural, na exata medida e na justa extensão de sua responsabilidade criminal. Esse, senhor presidente, senhores ministros, o registro que desejava fazer em meu nome. Eu queria dizer que os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munus. Em seguida, os ministros iniciaram a votação de listas, que são conjuntos de processos que têm temas semelhantes entre si e que precisam passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, são processos que têm vícios que fazem com que esses julgamentos sejam céleres, sejam bastante rápidos, mas às vezes há temas que demandam uma análise mais acurada por parte do plenário. No caso, por exemplo, os ministros iniciaram o processo, que não foi concluído, do chamado caso Varig. Na votação das listas, os ministros negaram os embargos de declaração apresentados contra a decisão tomada em recurso extraordinário que envolvia a extinta empresa aérea Varig. A União e o Ministério Público questionavam o pagamento de indenização por conta do congelamento das tarifas nas décadas de 80 e 90. O caso foi julgado em março de 2014. Este Supremo Tribunal manteve, por maioria de votos, o dever de indenizar a União dados advindos de atos lícitos, os quais, apesar de editados e adotados de forma geral, infligiram à embargada danos especiais e anormais, reconhecidos nas instâncias de origem com base nas provas coligidas no processo, observados o contraditório e a ampla defesa, sobre o que aqui não se discute. Daí ter afirmado no voto que proferi, e estou transcrevendo exatamente passagens nas quais demonstro exatamente a aplicação disso que acabo de afirmar. Também não há relevância na afirmativa relativa à diferença de alcance do Instituto da Desapropriação e da atuação legislativa do Estado, pois ambos foram chamados apenas para demonstrar o que se quis provar: o dever de o poder público indenizar por atos lícitos quando deles decorrerem prejuízos para os particulares em condições de desigualdade com os demais. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de reexame da matéria de fundo analisada e devidamente julgada em embargos de declaração. Estou citando vastíssima jurisprudência,
nunca exaustiva, sobre esta matéria. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração por demonstrar não ter havido qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Os ministros converteram em súmula vinculante o entendimento da Corte que proíbe a reedição de medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional. Não há dúvidas de que a presente proposta de súmula vinculante expressa com fidelidade a orientação da jurisprudência consolidada nesta Corte, tanto é que na data de 6 de março de 2014, manifestei-me a favor da conversão proposta, tendo em vista sua correção quanto à compreensão jurídica da questão constitucional. A questão, em meu entender, ainda gera controvérsias jurídicas. Ainda gera. Tanto é que somente no ano de 2015, esta Suprema Corte já proferiu 6 acórdãos relativamente ao tema, além de 12 decisões monocráticas. Não bastasse isso, foram proferidas mais de 24 decisões somente no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, como se extrai de pesquisa realizada junto ao seu sítio eletrônico. E não há dúvida, portanto, de que se no ápice da pirâmide do Poder Judiciário nós temos estes números espraiados pelos tribunais regionais federais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, etc., e os milhares de juízes, que essa discussão ela encontra-se ainda presente sobre o tema e continuam sendo objeto de apreciações muitas vezes díspares nas outras instâncias. Por isso, senhor presidente, com a devida vênia dos votos proferidos no sentido contrário à aprovação da súmula proferidos pelos eminentes ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio, eu estou votando, acompanhando a proposta de edição da referida súmula, senhor presidente. O Supremo Tribunal Federal também concedeu medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo vários artigos de uma lei do Estado de Santa Catarina que dispõe sobre a estrutura do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou que foram incluídas questões estranhas ao projeto de lei originariamente encaminhado à Assembleia. Ante o quadro, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia dos artigos 1º ao 9º e 11 a 20 da Lei Complementar 66 de 2015 do Estado de Santa Catarina, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Bom, com relação ao caso Varig, houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Vamos continuar acompanhando esse processo quando da apresentação do voto vista. Karina, agora com relação às súmulas vinculantes, havia 4 propostas de súmulas vinculantes, inclusive de conversão de súmulas não vinculantes em vinculantes no plenário do Supremo, 2 foram aprovadas, 2 textos foram aprovados. Nesse caso da súmula acerca da medida provisória, o que o ministro Dias Toffoli disse é que, embora exista uma jurisprudência consolidada numa súmula ordinária, muitos casos ainda demandam discussões no Poder Judiciário. E com a edição dessa súmula vinculante, acabaria, de uma certa forma, dando eficácia normativa a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, não podendo os juízes decidirem de forma contrária. O que diz essa súmula que passa a ser vinculante a partir da publicação da ata de julgamento da sessão de quinta-feira? Na verdade, a partir do momento da edição dessa súmula vinculante, né? Não da ata do julgamento. Então, aqui nós temos que a medida provisória, que ela podia ser reeditada no prazo de 30 dias, até a edição, até a promulgação da emenda constitucional número 32 de 2001, que foi quando houve uma reforma no devido processo legislativo da medida provisória. Até a emenda 32, elas podiam ser editadas e reeditadas a cada 30 dias. Após a emenda 32, as medidas provisórias elas podem ser editadas por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e dentro desse lapso temporal, o Congresso Nacional deve analisar essa medida provisória para que ela se converta em lei ordinária. Então, aqui a medida provisória, ela tem esse propósito. A súmula vinculante diz: medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia,
até a proclamação da emenda constitucional número 32 de 2001, ser reeditada no prazo de 30 dias, mantendo todos os efeitos da lei desde a sua primeira edição. Esse é o texto que acabou sendo aprovado como súmula vinculante, agora um verbete vinculante, pelo plenário na quinta-feira. E uma outra súmula vinculante também foi convertida, né, de ordinária para vinculante, que fala do direito ao auxílio alimentação, que não se estende aos servidores inativos aposentados. Essas duas súmulas vinculantes, então, tão logo elas sejam publicadas, passam a ter força normativa e obrigar a todos os juízes e todos os órgãos da administração pública. Portanto, sessão plenária da quinta-feira, esses foram os destaques da semana e nós teremos encontro marcado agora na outra semana, porque em função do período da Semana Santa, nós não teremos as atividades do plenário, mas retornaremos na outra semana, normalmente com o julgamento sendo acompanhados primeiramente ao vivo, né, Karina? Ao vivo na quarta e na quinta, com o direto do plenário e no final de semana com a sinopse no plenárias. Obrigado pela sua companhia, uma excelente Páscoa para você e sua família e continue sempre conosco aqui, na TV Justiça.